Salve, salve! Mocho 360 no ar. Salve, galera! Mais um episódio do Mocho 360. E hoje nós estamos aqui, né, Felipe, Marquinhos, com um grande convidado, um convidado especial que veio de longe. E desde já vamos querer agradecer aqui a Sim Implantes por ter, né, apoiado a gente. E a gente trouxe aqui hoje o diretor comercial da Sim, que é o Vanderlei Costa. Prazer, Vanderlei. Prazer, boa tarde, galera. Obrigado pelo espaço aí de vocês, concedido. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. E vamos para esse bate-papo, espero poder contribuir de alguma forma. O Vanderlei, galera, ele é um cara jovem, vocês podem ver, né? Obrigado pelo jovem, viu? 25 anos, né, Vanderlei? É isso aí, exatamente. 25 anos, entendeu? 25 anos de sim, né? 2 infartos. Mas, pessoal, o legal do Vanderlei é isso, que ele é um cara super jovem, acho que ele tem 35 anos, né, Vanderlei? E já é diretor comercial de uma multinacional, de qualquer uma multinacional. A gente tá falando da Sim, que é muito grande. E pra gente começar esse bate-papo, Vanderlei, eu acho que você poderia contar um pouco exatamente da sua história, né? Qual segredinho foi esse aí, escondido, que fez você chegar aonde você está? Mas antes, lembrando que tem muito acadêmico também que escuta a gente, né? Exato. Então, galera, assim, a gente tá falando de uma empresa de implante, acho que talvez o Vavá iria dizer isso, mas uma das maiores empresas de implante do país, né? E quiçá do mundo. Então, um cara jovem desse já nessa posição. Não, perfeito. Gente, como o Dr. Felipe falou, a Sim já está no mercado há bastante tempo, desde 2003. Dona Neide e o Dr. Ariel criaram essa empresa. Dr. Ariel, dentista, ciência também. E Dona Neide, um avião do empreendedorismo, que a gente cultua até hoje na Sim, essa questão do empreendedorismo muito forte, do intraempreendedorismo com o time. Mas voltando um pouquinho, falar sobre minha carreira, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Então, me formei em 2009, faz algum tempinho. E não trabalhava na odontologia antes da Sim. Trabalhei na Motorola, acompanhei o lançamento do primeiro smartphone Android da Motorola no Brasil. Tive esse privilégio de acompanhar a ascensão dessa inovação no mercado. Trabalhei na Gama, secador, chapinha, barbeador. Deve fazer uso até hoje, né? Exatamente. Não precisa. Não engana, não. Só aqui, ó, só um tapa. Trabalhei na MAB, que é uma empresa de eletrodomésticos, né? A linha branca a gente chama, fogão, geladeira, etc. E depois da Gama, vim para a Sim em fevereiro de 2018, com um grande desafio. A Sim já era segundo o mercado nacional e a gente queria tirar muito market share e continuar crescendo e acelerando a empresa. Profissionalizar a companhia. Entrei com 29 na Sim, não tinha virado os 30 ainda. Caraca. Com 29 anos comecei essa trajetória, um desafio, né? Pela idade também, um mercado que eu não conhecia, um mercado extremamente técnico, desafiador. E no final do dia tem um paciente lá na cadeira esperando a qualidade de vida dele de volta. Então é um mercado realmente que tem uma responsabilidade muito grande. Então essa trajetória foi construída em cima disso. Sempre fui muito apaixonado por gente, por pessoas. Então acho que o grande segredinho, eu diria, é muito essa questão de gostar muito de gente e a liderança servidora, que a gente trabalha muito forte na Sim, de servir o time para que o time, tratar o time da forma que a gente quer que eles tratem o nosso cliente, que é a nossa razão, né? Nosso endomarketing trabalha muito forte isso, o cliente é a razão. Sem o cliente não tem por que a gente estar aqui. Então a gente trabalha muito forte a liderança servidora com o time para eles trabalharem com o cliente. Então acho que se eu pudesse falar alguma coisa que deu certo, foi essa questão da liderança servidora, essa questão de gostar muito de atrelar resultado, performance e números, essa liberdade econômica com pessoas e atrelar essa humanidade no atendimento. Legal. Uma coisa que você introduziu aqui, que você disse, e agora, né, me veio à cabeça, que o seu perfil, né, de como você atua ali com a galera, parece muito com a Dona Neide, né? Talvez é o que mais se assemelha ali de todos que a gente já conhece. Dona Neide é uma peça, né? Na verdade, ela é uma figura icônica da odontologia. Então, ela vai nos congressos e ela fala de uma forma mais voraz e tudo mais, empolga a galera. E quem vê o Vanderlei lá nas apresentações é muito parecido esse perfil, né? O Felipe já é mais contido, todo mundo é mais contido, mas você se assemelha bastante ela nessa forma de lidar com a sua galera, não é isso? Não, eu fico até feliz dessa comparação, porque a Dona Neide é um marco para nós e simboliza muito para o time. A gente tem muito da cultura dela ainda.
Dona Neide, quando eu entrei, foi a primeira empresa que eu fiz entrevista depois de contratado, e foi com a Dona Neide. Ela apareceu lá, nós ficamos 1h30 conversando, e foi sensacional, porque eu pude entender a cultura da empresa, vindo de quem formou, construiu a empresa. E eu não me esqueço até hoje uma das coisas que ela me falou claramente. Menino, ela me chamava de menino, né? Não é à toa. 29 anos. Menino, entenda uma coisa, o dentista trabalha o dia inteiro, mais de 12 horas, num lugar fechado. Ele conversa com a pessoa e a pessoa não responde. Então, quando você estiver com um dentista, é atenção a ele. O Putz, que dentista legal. precisa de atenção. Então, ela trouxe muito isso, claro, eu levei isso para frente no período que eu estou na Assim, né? E ela tinha muito esse carinho e esse cuidado, tem até hoje. Assim foi vendida agora, no meio do ano, para Henry Schein, que é um dos maiores grupos de odontologia do mundo, né? Quase mais de 12 bi de faturamento de dólares no ano passado, foi adquirida. A Dona Neide vendeu também a parte dela, mas ela vive ainda dentro da empresa, a gente troca o WhatsApp, ela traz cliente, muito cliente procura ela para ela nos mandar uma mensagem, nos pedir um auxílio. Então a gente vive ainda a presença da Dona Neide e ela agrega muito, né? Então para nós é importante porque me fez entender a cultura da empresa. E isso tá em todos os pilares da companhia, né? Em tudo, desde o marketing, o endomarketing, criar o cliente é a razão, tá atrelado a essa frase dela, na minha opinião. Até o marketing criar os sorrisos que geram sorrisos, que é cada colaborador da empresa saber ali o grande propósito que tem, tudo que a gente faz de gerar um sorriso, tudo isso está atrelado, eu acho, que essa cultura que a Dona Neide criou. E, Vanderlei, você puxou aí, falando da venda da Assim para Henry Schein, certo? É isso aí. E aí, o Felipe, quando saiu a notícia, o Felipe me mostrou, falou assim, ó, aqui, Eduardo, a Assim foi vendida, compraram, e às vezes pro dentista, o que isso vai modificar? Às vezes, sei lá, gerou algum motivo de apreensão, muita gente pergunta pra você, o que vai modificar, se vai mudar alguma coisa ou não? Não, excelente pergunta. Congresso agora teve o Index, eu tive o privilégio de participar e alguns clientes que visitam sempre chegam com 2 pontos, né? A maioria entusiasmados com um grande potencial de crescimento e aceleração da empresa em potencializar o que a gente faz bem e alguns pouco preocupados por outras aquisições que já aconteceram no mercado e acabaram dificultando um pouco a relação do dentista com a empresa. E do pouco que a gente já viveu com a Shine, já íntimo, né? Com a Shine, tem sido sensacional. Eles têm uma cultura fantástica de pessoas, uma empresa gigantesca, mas uma humanização impressionante. Do presidente global mandar um e-mail de boas-vindas para toda a diretoria. Então, realmente, a gente sente que nós sentimos que entramos numa grande família, numa Assim gigante, vamos dizer, e fomos abraçados. Então, o que nós vemos para frente? Uma grande possibilidade de investimentos e saltos em tudo que vinha sendo feito. Então, prestar um serviço de alta qualidade que está muito atrelado ao jeito da Assim, que vai muito além só de bons produtos, ciência, que é a base de tudo isso, mas a gente inova com atendimento, serviço, isso não vai perder, com certeza. Eles deixaram claro, a gente comprou uma cultura além de um negócio. Então, é importante. É um tema que preocupa, mas todos estão sentindo que vai potencializar isso tudo que vem sendo construído nos últimos anos na Assim. Cara, e é muito verdade isso, né? Porque eu falo como usuário do sistema, a Assim foi, de fato, ao meu ver, e de muita gente, uma empresa que se aproximou do dentista, né? Não era ali o cara que te visitava, ou a empresa, não era um tirador de pedido, que a gente tinha muito isso, ó, mandava lá. Eu mesmo fui conhecer na outra empresa aqui que eu trabalhava de implante, fui conhecer o vendedor pessoalmente depois de muito tempo. Eu enviava para lá o pedido e ele me devolvia o produto. E quando eu conheci a Assim, acho que foi logo quando teve a entrada de vocês, vamos dizer assim, essa cultura nova. Talvez já existia essa cultura da doutora Neide, mas era concentrada nela. Talvez o grande sucesso de vocês foi entender esse conceito dela e disseminar para todo mundo. Mas foi uma empresa que, assim, foi muito legal essa proximidade. É muito legal essa proximidade que assim tem com o cliente, né? De educar, de aproximar, de entender a necessidade e de criar produtos escutando o dentista, né? Então, muitas empresas não têm essa
essa proximidade. Isso é muito bom Ó, para nós. Para complementar a minha opinião também, Felipe, que não é querendo puxar saco que você está aqui, prometo. Mas tem empresas, outras empresas, que a gente vai na loja lá comprar, demora muito, tem um mau atendimento, às vezes o vendedor tem muita pressa, demora para entregar. E na Sim, eu já sempre vi ao contrário. O vendedor vai lá, ele e é super rápido para chegar os materiais, os implantes, os componentes. E o pós-venda, esse pós-venda ser muito bom, isso é muito interessante para o dentista, porque às vezes a gente é um pouco meio que imediatista, que o paciente é imediatista, a gente tem que responder isso a ele. E o paciente quer fazer cirurgia no outro dia, na semana. E já aconteceu exatamente, às vezes, chegar no mesmo dia. Eu já pedi, o Rafael, nosso vendedor lá, já vai, entrega, se Tô vira, fazendo a média pro Rafael né? já. Ele roda a balaina lá e dá tudo certo no final. E é por isso que eu acho sou meio grato, assim, em relação a isso, esse pós-venda que é muito bom pra gente que é dentista. Cara, vocês estão me convencendo a mudar de marca de implante, viu? Depois Eu nós vamos sou da conversar aqui Sim. nos bastidores. Mas Não, eu acho isso, que isso de é uma um pouco- maneira geral, acho que isso, essa cultura foi muito com a vinda de vocês, né? Que é o Felipe, é um trio ali parada dura, que eu, pelo menos, que eu tenho conhecimento. Você, o Felipe e a Thaísa, né? Então, não sei se a Thaísa vocês já trabalhavam juntos, mas a gente sentiu esse impacto quando os três chegaram na empresa, não foi isso? A Thaísa, na verdade, ela tem um tempo já de Sim, ela já estava há algum tempo, mas eu diria que o Felipe encontrou a Thaísa e potencializou, deu Legal. liberdade de trabalho e espaço para ela construir o que assim se tornou, né? Eu entrei em 2018 e começou a virada de página com essa gestão da Thaísa sensacional, de posicionamento de marca, de ciência, etc. Esse conjunto, sua leitura tá perfeita. E até falando da Thaísa, quando eu entrei, uma das pesquisas que ela me apresentou foi que o marketing tinha feito, e a palavra que mais definia para o cliente da Assim era a empresa mais parceira. E de fato isso está muito relacionado desde a dona Neide. A gente decidiu daquele momento para frente potencializar, fortalecer isso que é importante. Porque você deu um ponto importante nessa minha trajetória. Durante 5 meses eu fiquei como advisor da Sim e fui trabalhar numa rede de clínica com mais de 100 clínicas, a Sorri Fácil, e tive o privilégio de vivenciar a dor de ter uma clínica. Diferente de um médico que você tem um consultório, uma clínica, seja um consultório ou uma rede, você ter um day hospital. A exigência, o nível de preocupação e de trabalho é gigantesco. Isso fez a gente ter mais admiração e conhecer a fundo as dores do nosso cliente, de fato. Realmente viver aquilo. E para nós hoje, saber que lá na ponta, a gente sabe hoje a dor de um paciente ter uma perda de um implante. Então, tudo que nós, como indústria, dentro de produto, serviço, treinamento, educação, puder auxiliar para isso não acontecer, nós vamos fazer. E quando acontecer, tudo que a gente puder fazer para facilitar, não ficar fazendo o dentista sofrer cada vez mais, já ocorreu o problema, preencher um monte de formulário, dificultar a troca desse produto, a gente veio estudando todos os processos que são impactados para justamente botar a energia do dentista, do nosso cliente, a nossa razão, naquilo que ele faz de melhor, que é devolver sorriso. Então esse é um lema que vem do CEO, do presidente, e a gente está no dia a dia com o time. Isso vai para o vendedor, isso vai nas áreas internas. Você comentou o tempo de espera. O time de lounges, que é a equipe de lounges, quando eu entrei tinha cerca de 8 lounges, que são filiais, que fazem expedição, atende o cliente localmente. Hoje nós vamos para 24, vai fechar o começo do ano que vem 26. Nós vamos ter o maior número de lounges do Brasil. Que legal. Já temos o maior número de lounges do Brasil para a experiência do cliente, para a troca de produto, entrega imediata, tudo isso funcionar, porque a gente entende que é serviço o nosso negócio. E o time criou, junto com as estruturas internas, um sistema para uma troca mais facilitada. Então, uma troca normalmente levava 1h30, podia chegar a 2 horas, que é o que você está comentando, que existe. E isso diminuiu para minutos, ou às vezes o dentista nem sai da clínica. Esse é um processo que foi definido internamente em cima dessas dores, em cima da gente entender a dor do dentista. Cara, isso é o básico mesmo, assim, né? Porque eu tô com essa marca, né, concorrente, lógico, não vou citar o nome aqui, mas assim, hoje eu fui tentar comprar implante com eles e é engraçado que eu comprei, assim, eu fiz o pedido, eu fui falar com o vendedor e o vendedor me passou para outro vendedor e esse vendedor tava de licença, entendeu?
E, enfim, tava de licença, então passei por 3 vendedores hoje e até agora eu não consegui comprar, entendeu? Eu falo assim, nem é pós-venda, né? É uma venda mesmo que tá muito desorganizado, né? Então, assim, pensa nisso também, né? Assim, nós entendemos, eu brinco com o time, que a nossa relação com o dentista é um casamento. Não é um namoro que é só paixão. Casamento, às vezes, a gente começa, depois de muitos anos de convivência, ver mais os pontos negativos do que muitas vezes os... Fala por você, o meu é uma maravilha, tá, amor? Tô brincando, em casa, né, cara? A gente vai identificando os problemas, as dores. É uma relação e nós, do lado de cada empresa, temos a obrigação de cultivar essa relação. De reaviver ela toda vez, tornar ela ainda com emoção, né? E num casamento, se tá tendo briga, tá tendo amor ainda, né? Se ainda um tá com ciúmes do outro, brigando pelo outro, tá tendo amor. Então, a gente trata isso como uma relação de casamento, porque a gente não quer fazer uma única venda pro dentista. Por isso, o pós-venda, assim como a venda, a pré-venda, é fundamental. A gente desenvolveu na Assim, o que não existe em outras empresas, uma área de pós-venda. Nós temos consultores de operações, é uma equipe de 30 pessoas que não estão ligadas a vendas. Eles suportam toda a estrutura nossa de venda, toda a nossa estrutura de venda para atender chamados de pós-vendas dos clientes. Porque às vezes o consultor está numa viagem, está num curso, ele não pode atender. Esse time de operações a gente chama de advogado do cliente. Ele tem autonomia e tem que atender as necessidades dos clientes. Eles pegam todos esses chamados e trabalham esses chamados para fazer o SLA ser cumprido, para atender a demanda do Nome cliente. imponente mesmo, advogado do dentista. Na verdade, é um procurador, né? É isso aí. Mais do que um advogado. Muito bem, é um procurador. Com força de um procurador, exatamente. E isso a gente construiu porque a gente entende que o pós-venda vai trazer a fidelização que um casamento traz, né? Essa recorrência. Porque a gente não quer vender uma vez, nós queremos ser seu parceiro enquanto você estiver fazendo implante. Quando, né, eu fui trabalhar com o Felipe, na clínica dele lá, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu passei por uma entrevistazinha, foi um psicólogo, né, pra ver se eu não tinha algum problema e tal, não sei se deu muito certo, mas Ele ele foi mandado embora, psicólogo, inclusive. foi, né, e aí ele olhou meu perfil e falou assim, cara, mas você não tem perfil, tipo assim, pô, você é um cara comunicativo e tal, por que você fez odontologia? Eu falei, exatamente por isso, que eu acho que o meu perfil vai ser um diferencial na minha área. E você veio da Motorola, veio de outras áreas. E você acha também que, às vezes, esse diferencial de ter um pensamento fora da caixa da odontologia te ajudou também hoje nas estratégias, em como agir com a equipe? O que você tem a dizer? Já vou emendar a pergunta, porque assim, é notório que, cara, você com 29 anos chegou à diretoria comercial de uma empresa gigantesca. Você acha que esse é o grande diferencial do Wanderley? Assim, eu diria, sem dúvida nenhuma, a vivência em outras áreas foi fundamental. E por incrível que pareça, né? Às vezes, quando chega uma liderança, ele faz a troca de todo o time, traz o time dele. E a gente, na verdade, entendeu que ali tinha o time que ia fazer aquilo acontecer. A gente só precisa servir aquele time, entender as dores dele, porque as respostas estavam com eles. Então, o sucesso da Sim esteve em a gente servir bem quem estava ali há anos. Tinha gente que tinha quase a minha idade só de odontologia. Então, foi entender as dores e ajudar a achar os caminhos. Mas falando um pouquinho das minhas outras experiências, eu diria que o que mais me auxiliou, tirando a questão de servir, gestão de pessoas e liderança, o que mais me auxiliou é entender a dor do cliente e entender que esse negócio, diferente da maioria, e respeito, são visões diferentes, que enxerga isso só como uma indústria, na Sim, nós entendemos que isso são 2 grandes pilares. A indústria, que é importante ser respeitada, e quando eu digo a indústria, é a indústria hard, lá o torno, a engenharia que desenha o produto, e o P&D, que junto com os embaixadores, junto com a parte clínica, junto com as pessoas que testam esse produto, etc., ajuda a desenvolver as faculdades, tudo que a gente faz com embasamento científico, que é a base forte, nós temos um grande varejo. Nós somos comercialmente, a nossa relação com o dentista, ela é mais similar à Amazon e o Mercado Livre do que uma indústria. Veja só para você ter uma ideia, para ficar mais fácil, porque o público é amplo, né? Amplo, então pode ser que vou tentar tornar isso mais lúdico. Vamos supor que nós fechamos o mês com 1% de falta. Assim, hoje tem um índice de falta baixíssimo, extremamente baixo, um dos menores índices do mercado, e inclusive isso faz parte do nosso serviço, por isso que a gente vem ganhando muito market share com o serviço.
1% de falta, a gente tem que aplaudir de pé a indústria. Imagina você gerir 3.000 SKUs. Mas só explica pra galera, né? O Que a que é 1% de falta. Desculpa, obrigado, boa. Exemplo, colocaram todos os pedidos dos vendedores e 1%, vamos supor lá, 1% dos pedidos, né? De 100 pedidos, um pedido faltou. Um pedido teve falta. Mas esse 1% é relacionado ao volume de produto. Então, de 100 produtos que colocaram, um teve falta, olhando o produto. Então, 1% é baixo. Só que quando a gente fala em escala, uma indústria que vai vender quase 1,5 milhão só para o Brasil de implantes, quantos clientes nesse 1% podem ter tido falta? Nossa. Imagine uma cirurgia marcada pro dia seguinte. Exatamente. Um componente, uma reabilitação pré-natal. Nossa. Então, para nós começamos a desmembrar as visões. A visão industrial ser respeitada, mas esse 1% às vezes de falta, que é baixo, pode ter impactado 100, 200, 1.000 clientes. 1.000 clientes que podem ter recebido faltando aquele produto que precisava. Então, a gente começou a desmembrar e enxergar o mesmo KPI, né, que a gente chama na indústria, o mesmo indicador de performance de ponto de vista diferente. Desde um ponto de vista industrial, perfeito, e também desde um ponto de vista de varejo com a dor do cliente, com alguém que entrega serviço. Isso pode ser um impacto gigante no negócio, porque lá tem um paciente esperando a reabilitação. Então é um pouquinho só de como um detalhe com esse aprendizado que eu tive em outras indústrias e principalmente no varejo, vivendo intensamente o varejo, me trouxe e acho que é um temperinho que auxiliou muito nesse processo na Sim. Você tá maluco, você imagina. E o desafio é isso, né? Porque são dois segmentos completamente diferentes, né? Você ter a visão de indústria e tentar mostrar pro responsável da produção que aquilo lá não pode acontecer, né? Imagina, o cara tem que ter um curso de PNL, né, Edu? Tem que ter um curso de PNL, bravo. Programação neurolinguística tem que estar em dia, afiado. Talvez por isso que vocês desenvolveram outros projetos, né? Que foi mostrar lá pro cara, lá do chão, né? Do chão da fábrica, a importância do trabalho dele, não é isso? Porque também o dentista, né? Além dele ficar no fechadinho ali, ser muito carente, e a gente lidar com a dor do paciente, acaba que a gente, de certo modo, transmite isso pro vendedor. Então, ele tem que estar bem treinado para lidar com essas situações, e a gente percebe isso. E eu acho que isso é um pouco de reflexo disso também que você está falando aí. Não, eu acho que são dois pilares, né? A gente tem que treinar muito bem o time e tem que suportar o time. Porque quem está na ponta está com a dor do cliente. A pessoa que mais tem que ser servida é quem está mais próximo. Quanto mais perto do cliente, mais é o nosso presidente, CEO, o Felipe, seu xará, como ele sempre diz, é a pirâmide invertida, né? As empresas costumam ver a pirâmide CEO primeiro, diretoria. Lá na Sim, ele sempre prega a pirâmide invertida. O cliente é o topo e quem seria a base na pirâmide convencional, quem está mais perto do cliente é o topo. Tem que ser a razão dos processos de estar ouvindo. Então não adianta eu estar com um consultor lá no dia a dia com você, exemplo, o Rafa, e se eu não der ouvidos para ele de alguma forma, se o gestor dele não ouvir ele e trazer de alguma forma estruturada, se a gente não tiver um time de operações que monitora esses KPIs de chamados que esse time abre, então eles têm uma prioridade, então o cliente pode abrir um chamado ou o consultor, então eu vou lá todo dia, eu entro e olho como estão esses indicadores, é uma área de sucesso do cliente que nós temos também para acompanhar isso. Então, é uma cultura que tem que se criar e tem que ser uma cultura real, vivida, não só no papel, né? Efetiva. Desculpa, te cortei. Não. Eu tenho esse hábito, vai lá. Não, é porque eu lembrei de uma coisa. Não é pessoal. Não, porque só para quem está escutando, isso é totalmente verdade. Eu tô falando do cara usuário, eu vou dar um exemplo. O primeiro contato que eu tive com a Sim, eu fiz um questionamento na época pro Wellington, né? Hoje tá lá Portugal. E eu falei, cara, eu gostaria de uma solução de implante que travasse mais ao osso, eu gosto de trabalhar com carga imediata e tal. Ele falou, cara, a gente escuta isso o tempo inteiro e pode ter certeza que isso é levado adiante, né? E logo quando eu entrei na Sim, foi quando desenvolveram o EpiCut. Então foi assim, eu falo isso para meus alunos, eu falo isso quando eu tô dando aula, né, para quem quer que seja, que é importante o dentista falar isso pro vendedor, pro cara que tá ali recebendo ele, porque isso é escutado e isso é levado adiante.
Né? Isso não escutou, o cara finge que, não, tá, a gente vai trazer uma solução e acaba por ali. E hoje é um produto que veio disso, não é verdade? Não, sensacional o comentário, Felipe. E você vive um pouco disso com a gente assim intensamente, mas o Epicot hoje, que é um sucesso de venda, hoje já é o nosso segundo maior produto e responsável por um ganho de mercado importante, foi ouvir no mercado. Foi ouvir no mercado, ouvindo os consultores, ouvindo os gerentes, eles trazendo e ouvindo os nossos embaixadores, os speakers, né, embaixadores da marca, que trazem essa demanda, que também ouvem em pós-graduação dos outros colegas. O time de embaixadores que o marketing montou é sensacional essa estrutura, porque também a gente leva muito em consideração isso que eles trazem do mercado. E desenvolveu, junto com a engenharia P&D, um grande sucesso, mas ouvindo o mercado e trazendo uma solução para facilitar e simplificar o dia a dia clínico e trazer soluções para alguns casos clínicos que estavam faltando no portfólio. Então, é algo que a gente vive, né? É igual se diz, né? Às vezes tem alguns mercados que você passa, a caixa te pergunta: faltou alguma coisa hoje? Ela anota lá no papelzinho. Se esse papelzinho for jogado no lixo a hora que ela Você foi nem embora, sabe. não adiantou nada. Então, é como se você tiver uma grande força de venda, ouvindo todos esses pontos de melhoria e não der voz para esses clientes, para esses embaixadores, para essa força de venda. Então, é um trabalho difícil, árduo, porque dar escala a isso com o tamanho que assim tomou é um desafio, mas a gente não vai perder essa essência que nos fez crescer e acelerar a empresa Quem faz isso muito, isso muito. é o Adriano também da Máximos, né? Você conhece a Máximos também, né? O Adriano, Sim, ele sim. chega, ele ouve a dor do dentista e desenvolve ali um instrumental próprio ele- para aquilo, né? Ele Então fala que seria ele gosta interessante. de ficar no balcão, né? Então ele é dono de uma empresa com mais de 30 milhões de equipamentos, mas ele falou que gosta de servir o cara, ele gosta de atender o cara no balcão. Você vai nos pra congressos, entender ele tá isso. lá, no balcão, lá, mostrando. Então é os mais ou menos disso, só que guardado as devidas proporções, né? Então isso é muito legal. E eu acho que também um baita diferencial da Sim é o portfólio que tem, gigantesco, né? Então você quer rapidez, se você quer travamento, se você quer implante curto, isso também é muito legal. Bem do implante portfólio. mais fininho também, tem de tudo. É um dos comentários que o nosso CEO, o Felipe, sempre faz para o time, principalmente nos nossos encontros de líderes, que ele traz uma imagem do ar-condicionado e fala: esse é o maior inimigo do nosso crescimento. É a gente ficar no ar-condicionado dentro do escritório sem ouvir o cliente ou sem ouvir quem está mais próximo ao cliente. Então é uma cultura de fato que foi criada e reflete, você estava comentando, né, de criar essa cultura desde quem tá lá no torno trabalhando na engenharia, e isso foi criado com a ajuda da liderança de todas as áreas da empresa, não uma específico, com a ajuda do marketing. Exemplo, na Assim tem a websérie, uma websérie que foi criada, já tem 4 episódios, vai vir o 5º episódio agora, vai ser lançado. Podem olhar lá no YouTube, vale muito a pena, é muito emocionante. Lá no YouTube a gente coloca essa websérie Sim, a gente acha? É a websérie, sim, de Sorrisos Geram Sorrisos. É a websérie dos sorrisos que geram sorrisos. Nessa websérie, você conecta o propósito de gerar sorriso nas pessoas. Como o trabalho, cada um que participa dessa etapa da reabilitação, desde quem produz lá na fábrica até o dentista que entrega o sorriso de volta, como é importante e como um produto que sai lá de um torno, sai lá da área de engenharia, sai lá da área de planejamento, de supply, chega e transforma a vida de uma pessoa. E todas as conexões no meio desse caminho são importantes. E assim fortalece e respeita cada uma dessas conexões muito. A Thaisa sempre trabalha muito isso forte, né? Que a gente fortalece a nossa relação com o dentista. Nós vamos apoiar ele, que seja em marketing, que seja com treinamento, é o dentista. Nosso processo é convencer ele e treinar ele. O paciente é elo dele. A gente respeita essa relação, que é um profissional capacitado, é ele que tem que decidir qual a melhor marca, melhor produto a ser definido. O meu trabalho é com ele até ali. E isso gera um engajamento interno, não só para o mercado, impressionante. A primeira websérie lançada foi fantástico. Todo mundo, eu inclusive, chorei muito. Foi com uma pessoa da parte da qualidade que fica lá olhando no microscópio todos os produtos são 100% avaliados na qualidade da Sim, não é por lote. Essa pessoa pôde ver um caso da reabilitação de uma paciente, de um dentista embaixador nosso também, o Roberto Pessoa,
E ela se emociona muito, porque essa pessoa agradece ela nesse processo de reabilitação, como ela participou dessa cadeia inteira. Então isso traz propósito, assim trabalha muito esse lado humanizado, que é a forma que a gente quer que ele trabalhe com o dentista. A gente trabalha na área da saúde, a dona Neide falou isso para mim também. A gente trabalha na área da saúde, a gente tem que ter humanização, não é só venda pela venda. Ela me falou isso lá atrás, nessa primeira reunião. Então a gente valoriza muito isso e todas as nossas o nosso endomarketing, todas as nossas estruturas internas também estão engajadas nesse propósito. Cara, Sensacional. e é isso, eu ia falar, mas ele acabou, humanizar a indústria. Porque o desafio de criar esse sentimento na galera lá do Pátio Fabril é mostrar para ele no que aquilo é revertido, né? Então você não tá vendendo um secador de cabelo, você não tá vendendo uma máquina de lavar, você tá devolvendo saúde, né? Reabilitando um paciente. Então talvez a forma que vocês conseguiram resolver, sanar esse problema foi humanizar, né? Aproximar o cara lá do chão para E Ele o trabalha cara, até mais feliz, né? O cara lá de baixo, assim, o trabalha cara felizão, sabendo o que ele que vê vai um fazer. propósito no que ele tá fazendo. O cara tá lá na planca, que tá lá no torno, etc. Ele vai enxergar o propósito naquilo que ele tá fazendo. Eu acho que isso é sensacional. E assim, guardada também novamente as devidas proporções, eu falo isso muito, sabe, para minha equipe que trabalha, né, as auxiliares, eu falo, cara, a gente trabalha com saúde. Então, imagina o cara lá que tá vendo, sei lá, 1000 implantes por dia. Se um implante, ele, tô com preguiça, vou liberar esse implante de qualquer jeito, não vou passar numa avaliação criteriosa. Esse um implante cair na boca da mãe dele, do filho dele ou do pai dele, né? Então, eu falei, pô, esse implante vai para a boca de alguém, que pode ser seu pai, sua mãe. Então, é importante você mostrar isso, que a gente está falando não é um produto em si, é saúde, né? Se isso fosse revertido na boca da sua filha, eu acho que isso, o cara que está ali vendo 1000 implantes, é claro que ele vai cansar. É claro que chega uma hora que o olho dele já está. Mas ele sabendo a importância daquela inspeção, daquela medição, daquela conferência, daquele jateamento, isso daí É uma vida transformada, modifica, né? é uma vida Imagina o incisivo transformada. central, a pessoa, né? Imagina o tanto que Então impacta, é né? muito legal isso. É uma fantástico. puta de uma sacada. Não, eu até um tempo atrás, vocês me usou meu LinkedIn, tem ali um artigo que eu escrevi sobre liderança servidora. E um dos pilares importantes, na minha opinião, da liderança servidora é você criar propósito, né, para a sua equipe. Para criar pertencimento mesmo, as pessoas entenderem e pertencer àquilo. Não é só um negócio pelo negócio. O resultado vem em cima da humanização das pessoas, trabalhar as pessoas, o resultado é consequência. Então, para mim, é fundamental esse processo da conscientização, de criar um propósito único, eles entenderem em toda essa cadeia que cada um é importante, todos eles são importantes para criar esse grande propósito de gerar sorrisos lá na ponta, apoiar o dentista em devolver autoestima, em devolver função. A minha avó foi uma das pessoas que não tinha protocolo, ausência de dente desde adolescente, desde recém-adulta, né, fase inicial de adulta. Hoje tem outra qualidade de vida e fez só o protocolo inferior, mas já tem outro nível de qualidade de vida, come a comidinha dela lá, como ela amava, mas é outro nível de qualidade de vida. Então, realmente, quem vive isso sabe o quanto isso é importante. Então, é algo importante na Sim, que acaba refletindo, reverberando no atendimento ao nosso cliente também. Com certeza. E tem uma coisa legal lá, tem até aquelas frases de coach lá, como que é? Sei lá o que, mas o exemplo arrasta, como que é? Que fala, sei lá o que, o exemplo arrasta, é uma... Você não devia ter Enfim, puxado isso daí, Não, Felipe. você sabe. Você não devia ter Cara, você não é bom pra Eu isso, não cara. sei, mas ele mostra, assim, na verdade... Palavras movem e o exemplo arrasta. Aí, algo tá assim. vendo? O cara fez algo PNL, assim. pô, o cara sabe. É algo assim. Exatamente Eu não lembro isso. exatamente, Bem mas que Cara, Vanderlei veio e hoje. é isso, na verdade, isso daí que eu tava, corta e começa daí. Então, isso daí é verdadeiramente o que a gente enxerga, cara. Você pega o Felipe, pô, CEO de uma empresa, você, cara, o cara tá lá, você no congresso, batendo papo, às vezes você se assusta, né? Quem que é aquele cara? Aquele cara é o CEO da empresa. A humildade, o exemplo que ele dá pra equipe, isso também acho que motiva muito a galera, né? É um cara fora de série, né? É o nosso líder inspirador, o Felipe é fora de série. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Gama já, mas não diretamente, né? Tinha uma pessoa entre nós, e aí quando ele veio para Sim, depois de um tempo ele me fez um convite, mas se a liderança não compra toda essa cultura e não arrasta pelo exemplo, né? Se é só no papel, se a cultura só tá num papelzinho, num quadro bonito na sala do CEO guardada, mas a cultura de fato, que é
ali nos corredores do dia a dia não acontece, se o time tá sangrando, sofrendo, sem suporte, não adianta nada tá bonito lá na sala do CEO. Mas ele traz muito essa questão e é um líder inspirador, absurdo, cria propósito, realmente é um cara diferente. Muito Trabalhar legal. com ele é diferente. Ou assim, pelo que você falou, é uma empresa muito redonda, né, cara? Assim, tudo perfeito, assim, né? Aparentemente, né? Mas como você enxerga assim daqui a 5 anos? Agora a Enshine adquiriu, né? Projeto de expansão, vocês pretendem crescer 50%, alguma coisa mais... O que vocês acham disso Vou aí? te trazer um... Ele investiu nessa pergunta, não é normal não, viu? O cara... Você pesquisou. Investiu. Essa que eu decorei, pô. Eu nem li, sabe? Mas não me passou antes para decorar. Mas vou te responder primeiro a questão da empresa redonda. A gente costuma dizer, como a gente acredita muito na humanização, a gente parte do pressuposto que assim é feito por pessoas. E como todo ser humano, nós somos perfectíveis. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Então nós temos plena ciência que assim não é perfeita. Pode ter algum ouvinte aí assistindo o podcast, ouvindo e falar, não, eu já tive problema. De fato, nós somos perfectíveis. A diferença de quem assume esse papel de entender que a gente é humanizado e perfectível é quando a gente tem uma falha, por isso que a gente monitora as falhas, a gente para avaliar o processo e entender como a gente evita essa falha e como a gente soluciona. Então, é só um pressuposto muito importante, porque a gente está sempre em movimento. É uma empresa que a mudança, a gente ama a mudança. A gente entende que dentro da zona de conforto não existe evolução nenhuma. Então, uma certeza na SIM é que a gente está em mudança constante. Legal. As estratégias estão mudando sempre. Sempre, sempre, sempre. Segundo, sobre o futuro da SIM. Nós temos uma expansão agressiva internacional, muito forte. Os maiores crescimentos da empresa nos próximos 5 anos é internacional. Existe uma demanda latente por implantes no mundo. Tem uma apresentação que eu fiz, inclusive... parte dela no simpósio em Portugal, fiz agora em alguns eventos que eu participei. A OMS divulgou um trabalho, 29 anos, que não avaliava sobre saúde bucal no mundo e tem dados, 198 páginas, se eu não me engano, só sobre saúde bucal. Até então, achava-se, por exemplo, que 1 bilhão de pessoas quase, a maior causa era algum distúrbio mental, como depressão ou o que seja, né? A soma de 5 doenças não dá o maior distúrbio hoje. 3,5 bilhões de pessoas no mundo têm algum problema oral. Caraca. Então o mundo, a demanda por implante é global. Tem uma da parte do estudo que é só de edentulismo, a ausência total de dente em boca. E nesse estudo ele avalia a prevalência nos países. E tem um dos gráficos que é a prevalência por país. Na economia prateada, que nós chamamos, que é o antigo idoso, que não dá para chamar mais de idoso, né? Ah, tá. 65 mais na população de cada país. Como essa população está em edêntulos totais. Não estamos falando de ausência de um dente. Estamos falando de ausência total de dente e boca. E os países com maior prevalência nessa população têm até 50,9% dessa população adulta, né? Com ausência total. E chuta o Brasil? Está na maior prevalência do mundo. Não é à toa que é o segundo maior mercado do mundo em implante. Os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, tem menor prevalência que o Brasil. Caramba. O Brasil tem maior prevalência, a Austrália também tem essa prevalência, a Rússia tem essa prevalência, vários países da Ásia. Então existe uma prevalência gigante. Imagine, de 34,6, salvo engano, a 50,9 nesses países com as maiores prevalências. O Brasil e vários outros países estão nisso. São pouquíssimos países que estão abaixo de 10%. Pouquíssimos. Então existe uma demanda global por implantes dentários, então existe um crescimento forte, ainda mais com essa chegada, essa compra pelo grupo Enshine. Então existe um crescimento global muito forte. Mas um ponto importante é que assim cresceu antes o Pátio Fabril, para não deixar faltar no Brasil. A gente entende que a nossa base é aqui e a gente não quer passar pela decisão que talvez outra indústria pode ter passado de ter que escolher em vender para fora ou vender aqui. A gente não quer perder esse mercado que é tão importante, segundo maior mercado, e fora que é uma relação, de novo, é um casamento. A gente não quer machucar esse casamento que é tão difícil depois de reconquistar. Então, a gente fez todo o investimento, o Alessio, que é o diretor industrial, que é um cara fantástico, que toca todo o P&D e a parte industrial. Perdeu o resto de cabelo que ele tinha, já tinha quase nada. Eu já conheci ele careca. Já conheci ele, perdeu o resto.
porque ele tá na terceira expansão da fábrica, que vai inaugurar em breve. Então, se preparou antes de faltar produto, se preparou bastante, então vai estar pronto para esse crescimento. Falando de Brasil, a gente vem crescendo muito em novas categorias de produto. Então o mercado vai se surpreender. Nós lançamos esse ano a Medit, nos tornamos o maior distribuidor de Medit do mundo. Lançamos agora no Index a Sprintray, que é uma, se não for a melhor, está entre as top 3 impressoras do mundo. E para quem tem em casa, a Medit, ou Medit, Scanner, né? se for bem em português falado, é um scanner sensacional. Eu testei, adorei. Eu diria que é o melhor, se existe ainda essa palavra, né? A melhor relação custo-benefício do mercado. E foi isso que foi dito, inclusive, nas pesquisas agora recentes, né? De usuários. Eles ficaram entre os primeiros usuários em teste de usuários sobre feedback Pô, acho que positivo. trocar até de scanner agora também, né? E aí uma pergunta sobre isso. Como que vocês fazem? Porque é muita inovação. Só que essa inovação, alguém precisa usar ela. O dentista precisa usar, precisa entender. Como é que você faz para educar, não educar, mas explicar, ou às vezes até ensinar o dentista desse novo produto, dessa nova solução? Como que é assim? Como que vocês pensam sobre isso? Não, perfeito. São 2 pilares importantes. O time de marketing todo construiu uma nova marca, uma nova unidade de negócio que nós criamos dentro da empresa, inclusive com um departamento comercial segregado, que é a Sim Solutions. Então é uma unidade de negócio dentro da empresa, segregado da Sim Implantes, como uma startup num transatlântico, quase um jet ski ali para a gente ter velocidade no transatlântico, e não perder tração e poder levar inovação para o cliente. Então dentro da Sim Solutions nós vamos trazer produtos e serviços para atender essa demanda e educar o nosso cliente. A gente entende que na inovação tem alguns pilares, né? Um deles é a gente educar o nosso cliente para receber o valor que a gente quer entregar para ele. Então a Sim Solutions entra com treinamento, pós-venda, instalação de produto, todo esse portfólio para atender e solucionar as dores do nosso cliente. Você deu o exemplo do Rafa, agora eu vou ter que citar um exemplo, um caso real aqui, caso de família. Um caso real do Rafa, consultor aqui. Veja só, ficou tão forte assim Solutions que uma cliente dele pediu apoio para ele para um treinamento de uma marca que nós não vendemos. Boa, uma hein? marca de Tá sabendo scanner legal essa menina. diferente. E sabe o que nós fizemos através da Sim Solutions? Atendemos. Pegamos o nosso maior especialista, que era o Danilo Arruda, que hoje é gerente comercial, e ele treinou ela com esse equipamento. Treinou ela. Porque Viu como é ruim? Fala assim. A gente entende, e é uma marca boa, a marca é boa. Marca top do mercado. Treinamos ela no produto dela, porque a gente entende que através daquilo ela também vai produzir mais implante. Mas o sonho grande da Sim Solutions é isso. A gente criou essa unidade de negócio porque a gente não quer necessariamente só pensar na venda. A gente quer dar esse 360 para o cliente, não só pensar na venda de um scanner, que seria só um namoro, mas sim cultivar essa relação para auxiliar ele. Senão, se eu não preparar ele, não educar, ele vai sair do mocho. Ele vai sair do mocho, ele vai ter problema, ele não vai conseguir atender mais paciente. Aí, aproveitando o nome, né? Ele vai ter que sair do mocho para ficar fazendo coisas que não desrespeitam ou compete a ele. Então a gente dá esse suporte. A Sim Solutions trouxe tão forte isso no time que tá aí um exemplo daqui de BH de uma cliente que a gente deu suporte para ela, não comprando Cassim, uma marca que nós nem vendemos de scanner, para que ela possa focar mais no implante e ser mais competitiva, entregar mais tratamentos. Vanderlei, e aqui no nosso podcast, a gente tem alguns quadros, né? E um deles é quando a gente recebe uma mensagem, né? Uma pergunta, na verdade, de um dos nossos ouvintes ou, né, telespectadores, né? Que assiste no YouTube também. E que chama-se Sala de Espera. Né? O Sala de Espera, né? A gente recebe essa pergunta, a gente recebeu a pergunta aqui do Bernardo de Belo Horizonte, daqui de BH, e o Bernardo perguntou o seguinte: como a Sim está inovando no campo de implantes dentários? Não, perdão, desculpa, não é essa pergunta. É isso mesmo. Como a Sim está inovando no campo de implantes dentários e como isso beneficia ao dentista? Eu acho que ele quer saber, às vezes, o que a Sim tem, às vezes, do digital, né? Algo novo que está por vir. O que a Sim tem em relação a isso? Show, perfeito.
Aí eu vou já usar a Sim Solutions de novo, novamente. Essa nova unidade de negócio traz soluções realmente inovadoras no mercado e não vem só com produto. Esse é o ponto principal. A gente vem com treinamento e solução como um 360 para a odontologia e para o dentista. Então, a nossa ideia, por exemplo, hoje nós temos o scanner, nós temos a impressora, nós temos a cirurgia guiada, tem vários produtos inovadores, mas tem uma curva de aprendizado que o mercado às vezes não respeitou, ou até então só estava preocupado em vender equipamentos, devices, né, equipamentos segregados, separados. A Sim Solutions vem com a missão de vender serviço também, de conseguir mostrar para o dentista como todas essas inovações que já trouxemos para o mercado pode auxiliar ele no dia a dia clínico. Então, não necessariamente as inovações estão só no produto. Hoje nós já temos aí, como a gente comentou, cirurgia guiada, que pode facilitar muito o dia clínico, o scanner, a impressora, que inclusive aqui pode, além de tudo, melhorar muito a margem do trabalho do dentista, falando de business especificamente. Tem um software também, né, de cirurgia guiada. Tem o Exocad, que nós vendemos hoje, o MeditLink, que vem embarcado no scanner, que faz muito, inclusive dá para usar para vender para o paciente, fazer antes e depois do paciente, escanear a face, tem muita coisa para entregar. Então, quando fala de inovação e produto, assim vai casar produtos, como eu já citei alguns para vocês, e também treinamento e suporte. Hoje, dentro da MET, por exemplo, nós temos 3 níveis de treinamento. Nível 1, primeiro um onboard, que ele recebe via WhatsApp e via e-mail. Tem todos os vídeos no YouTube, que o time de marketing já construiu, lançou essa semana, sensacional, para ele fazer todo o unbox, aprender como faz a primeira instalação, etc. Ele vem para um treinamento online, um primeiro nível, para a gente deixar todo mundo nivelado, porque tem muita discrepância, né? Tem gente que não consegue, por exemplo, abrir o software no computador, existe uma discrepância, então a gente nivela. Daí a gente vem para o nível 2, que já é escaneamento aprofundado, etc. E a gente abre para o nível 3, que aí são locais, são fisicamente. Em São Paulo a gente faz, no Rio a gente já fez, em BH nós já fizemos, que aí é para treinar ele em todo o ecossistema, por exemplo, da MET. Mas tem um custo esse treinamento ou não? Nada, sem custo. Ô, louco. Sem custo nenhum. Então, assim vem para inovar, tanto com produto, mas nada distante e andando junto com serviço e treinamento. Fora tudo isso, nós temos o nosso stream, que está ali, que ele pode depois acompanhar isso no Implantar, que tem todo um stream como um YouTube totalmente intuitivo, para ele também continuar aprofundando o conhecimento dele. Sacada, né? Muito Bacana, legal né? isso, Porque não é cara. só, tipo assim, comprei, beleza. Não, tem todo esse... É, porque eu acho que essa leitura que vocês absorveram da Neide é totalmente verdade, cara. O nosso, né, o nosso programa chama Almoço 360 justamente por isso, que a gente está ali condicionado ao paciente, né? E quando a gente pensou no termo 360 é porque odontologia é muito mais do que isso. E é exatamente isso, você pegar o dentista, não só colocar um produto para ele, porque se você vender um produto e ele não souber usar, vai ficar como algumas outras marcas de scanner começaram. Eu tenho scanner desde 2013, 10 anos que eu tenho scanner. E eu lembro que, assim, foi uma febre de venda. Depois você viu em vários anúncios de internet os caras vendendo a máquina. Tem um amigo meu que nem usa direito. Ele tem lá... não sabia usar, né? Não, então, tem uns caras aí. A impressora. Mas isso é sério. Eu tenho um scanner que eu fui assim, comprei o scanner, né, de uma marca e, enfim, fui abandonado. Eu tive que procurar ajuda com colegas porque o treinamento deles é horrível, entendeu? Então se preocupar com isso é muito legal, né? É legal. Todos os exemplos negativos que você possa ter, o Marcos vai ser... Tudo, cara. Vamos conversar com ele no detalhe depois. Cara, resiliência. Muita coisa pra gente forte. alinhar. Manda alguém lá pra Lafayette. Temos um laboratório para aprender muito. É É verdade. sensacional essa parte de não ter curso pro dentista, esse online, então, ou seja, é fácil, ele pode ter algum horário ali para assistir essas aulas, sensacional. Cara, eu em plena pandemia, né, quando teve o credenciamento online de guiada, porque eu falo por mim, cara, em termos de guiada, eu escutava falar, mas eu já faço implante, acho que todo mundo pensava assim, eu já faço implante. E a hora que você tem um primeiro contato com a cirurgia guiada, aí é diferente, aí você vê o grande benefício que é. Então, da mesma forma que eu pensei, que eu acho que eu tenho cabeça aberta, imagina um cara que tá ali, que formou em 90, na época 80, que nem usava luva, cara que não fez nada e você chega com alguma novidade para ele.
tem que entender como chegar para esse cara para ele usar do seu produto. Então é uma baita de uma sacada e um grande desafio também, né? Não, sem dúvida, mas assim, é um passo que não tem volta, né? Eu acho que é um caminho que nós vamos trilhar junto, porque hoje, como eu disse, todo esse fluxo, por exemplo, que nós estamos trazendo da Match com a Sprintway, nós conseguimos entregar não só uma odontologia digital de alto nível, mas se o fluxo roda perfeitamente, você tem uma melhoria de margem, uma lucratividade para a clínica, e não pensa só em clínica com grande escala, muito maior, muito maior. Desde uma clínica que venda plaquinha para bruxismo, ela pode ter uma melhoria significativa nos custos laboratoriais e com a própria redução de custo ela vai ter mais margem no negócio dela. Então nós estamos falando também de paciente, de melhor entrega, mas também de lucratividade para o Que acaba consultório. padronizando também o resultado, né? Fica mais fidedigno, mais padronizado, né? Um caso ficou assim, outro ficou assado, que acho que o digital ele veio para isso também, Diminui né, Felipe? a chance de erro, mas um ponto que você levantou aqui, eu falo isso a todo momento, que vocês melhoram a qualidade de entrega para o paciente, que é a razão de tudo. Então, quando você traz solução, quando você melhora um recurso, agiliza um processo, a cirurgia ela vai ser intimamente relacionada à morbidade do seu paciente. Se você leva 2 horas para entregar, para terminar uma cirurgia, automaticamente o seu paciente vai ter um pós-operatório bem desconfortável. Então, você levando essa cultura, melhorando o processo do profissional, além da melhora financeira, você tem o paciente, né? Que é você como comercial, esses dias eu escutei até mesmo de vocês da SEM falando sobre isso, que é a melhor ferramenta de marketing do seu Perfeito. consultório, é o seu marketing interno, né? O quanto que ele pode trazer para você. Acho que você captar um paciente de fora é 7 vezes mais caro. Eu vi um termo assim, tá vendo? Provavelmente a Thaís, ela Fez tem, o ela dever de tem um casa. curso na Implantar no Tá Stream. vendo? Ela tem um curso no Stream que ela fala de marketing na odontologia. Sensacional o curso, vale a pena. Quem não assistiu, vai lá, Sim. porque vale para qualquer especialidade. Então, você, Felipe, espectador, esse vai lá. curso aí, E né? vai estar Eu onde esse Lógico. curso dela? Tá na Implantar. Na Implantar. A Implantar é esse stream nosso, similar, totalmente intuitivo, similar ao Netflix, gratuito, Pra quem que não tem conhece, aulas. É um aplicativo? Ele é um site. site, é um site mais responsivo, você consegue assistir do celular. E ali você tem diversos temas. Você tem temas relacionados à parte clínica. Você conhece bem, né? Sim. Você tem ali. Já veio ali. Tem o vídeo, tem uma aula do Felipe. Tem temas como o da Thaisa, de marketing na odontologia. Tem temas meu de empreendedorismo e técnica de vendas Que legal. para dentista. Então, tem fotografia do Edson Bro aqui de BH. Sensacional. Finanças também. Psicologia. Outro mineiro. Olha Os que legal. mineiros estão Paco, dominando. Paco Fazito também. Do Paco, tá lá. tem do Paco, Psicologia, legal. então saúde mental, né? Então tem vários temas e você pode ser extremamente assistir conforme você puder e quiser e intercalar as aulas. É super diverso e você vai colocando no seu cronograma como você quiser montar. Sensacional. E agora, nós temos. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais do Implantate. Mas a gente tem um outro quadro, que é o quadro Deu Ruim, Vanderlei, que é quando a gente mostra uma imagem, assim, de algo que não deu muito certo, né? Um caso, às vezes. E no caso aí, ó, o dentista cego, ele proporcionou mais essa. Na verdade, essa você segue vive experiência. fomentando pra gente ali Obrigado. o nosso portfólio. E quem tiver na imagem. Descreva a imagem, Felipe. Eu gosto quando. A ideia é que quem estiver escutando, né? São 3 implantes que provavelmente o Cerveró, né, o político ali, que conduziu a cirurgia. Então tá Tem um para cada lado, Tem um combinando saindo da tudo bochecha, com nada. eu prometo. Exatamente. Tem um saindo da bochecha ali, que eu não sei como é que ele fez. E eu Deu acho muito que- ruim, né? muito Deu ruim. muito ruim, não Eu tem? acho, pessoal, que essa imagem às vezes demonstra, às vezes, a falta de estudar, de imperícia do nosso amigo cirurgião aí. E assim, né, tem essas alternativas aí que o nosso colega precisaria fazer para Bom. melhorar um pouco. Eu queria aproveitar, agora acabou de... Não sei se isso existe, mas se vocês pesquisaram sobre isso, vocês notaram que o conhecimento que assim tem da odontologia em si é muito grande. E quanto à capacitação do dentista brasileiro, vocês têm algum levantamento sobre isso? Não sei se tem, né? Então,
a maioria dos dentistas são qualificados, estudam, têm uma pós-graduação ou não? Sabe dizer ou não? Não, nós não temos esse dado de antemão. Nós sabemos já que passamos dos 400 mil dentistas, né? A maior penetração de dentista por população do mundo. O segundo lugar tinha por volta de 170 mil, se eu não me engano, os Estados Unidos. Então, o Brasil realmente tem uma massa de dentista bastante grande. Nós estimamos que tenha cerca de 50 a 60 mil implantodontistas. É uma estimativa, né? Porque não necessariamente todo mundo coloca ali. Existia um dado de mercado que é uma das profissões que mais desatualiza rápido. Se um profissional Olha, não fizer isso é nenhuma legal. atualização de 4 a 5 anos, ele já está desatualizado. É uma das profissões, área da saúde como um todo, né? Medicina também, mas existia um dado que eu já tive acesso que traz esse número, né? Que a odontologia tem um nível de atualização do profissional. Por isso é importante estar em congresso, por isso que é importante congresso internacional, nacional, cursos de pós-graduação. É fundamental para você estar conectado no desenvolvimento. Porque até falando de implante, o Dr. Felipe está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, mas é uma técnica relativamente nova na ciência. Sim. Então vai ter muito aprendizado e em pouco espaço de tempo vai ter muita coisa para se inovando e aprendendo. Então, necessariamente, você vai ter que estar ligado e relacionado a isso. Até a odontologia como um todo, né, separado aí da medicina, por exemplo, é algo relativamente novo. Então, tem muita coisa para ser desenvolvida. A gente acompanha o EAO, teve agora, por exemplo, é impressionante o que tem de casos científicos novos e assuntos ainda, periimplantite, por exemplo, todo Muito mundo legal. pesquisando, tentando achar soluções. Então, sem dúvida, é fundamental a atualização. Faz muito sentido esse dado que eu tinha visto, que de 4 a 5 anos, se não tiver uma atualização, cursos, você vai estar extremamente Muito legal. Eu acho desatualizado. que é muito importante os dentistas se atualizarem, porque também não adianta nada. Você compra um implante, aí começa a perder, o cara usa broca enferrujada também, não tem aquela higiene, não tem o conhecimento. Aí começa a perder o implante e fala assim: a culpa é do meu implante. Esse implante aqui não é bom, tô perdendo muito implante. Mas às vezes é a técnica, às vezes não tá usando a rotação, fresagem, aquecimento, e bota a culpa no implante. E outra coisa legal também, que eu vi isso na Sim, é o seguinte, é o controle de estoque. E a Sim tem um software que disponibiliza a você, que você consegue controlar o seu estoque conforme você vai usando aquele implante, ela automaticamente te faz uma reposição de fresa. Porque a gente fica muito ligado ao implante, porque tá perdendo, e às vezes sua fresa tá ali, ó, Velho, mil anos de lá. muitos anos, Você entendeu? não conta bacana. quantas vezes você usou a fresa. É. Não conta. Você Mas o software tá automatizado ali, né? Exatamente. Isso aí é interessantíssimo. Foi um software ali que começou a ser desenvolvido pelo Renato Tube, que era do time. O Renato desenvolveu para as grandes redes de clínica, por conta do grande volume, por conta dessa gestão clínica complicada. Então, os parceiros que têm contrato, a gente pode disponibilizar o software, disponibiliza estoque, então ele vai pagando sobre consumo. Ele recebe, não tem chance de ter falta de produto e depender de entrega, e ele vai bipando no software conforme a utilização. Isso só é possível porque na Sim todo o produto é 100% serializado, não é por lote. Então, se for um PH 20, ele tem um CPF. Então eu sei que aquele PH 20 saiu para o Dr. Felipe. Se alguém tentar ir e bipar, vai falar, não é do seu estoque. Se alguém tentar levar um produto lá, trocar com ele, ele bipar, vai falar, não é do seu estoque. Isso possibilita isso e também a gente entrega serviço. Na época, o Tube entendeu que um dos grandes motivos de perda de implante fazia muito sentido em cima do que? De um comportamento de avaliar junto com qualidade, com o time de P&D, era a troca de fresa. Muita fresa sem ser trocada. A gente recomenda a cada 50 perfurações ter a troca de fresa. E aí, em vez da gente ficar brigando só com o business de querer vender, a gente passou a quem tem esse tipo de contrato a repor a fresa, inclusive sem custo. Porque para nós era mais caro essa sensação de que, putz, foi um implante ou o que seja, e é um serviço que a gente entrega para esse nosso cliente. Então, o software vai contando com o tipo de implante, diâmetro, tudo, ele sabe quantas vezes você usou cada tipo de fresa. A lança, quantas vezes já foi utilizada pelo tanto de implante que você bipou.
A2, e assim por diante. E aí, conforme vai dando as perfurações, ele já vai te repondo automaticamente as fresas. Aí o controle do dentista é só que a gente recomenda por número do kit, né? 1, 2, 3, se ele tem mais de um, para ele ir gerindo qual kit ele precisa trocar. Mas o sistema já gerencia isso para ele. Porque um dos grandes motivos de perda de implante era, por exemplo, a troca de fresa. Era uma das barreiras aí. Por isso que eu falo que assim trabalha muito o serviço, não é só o produto. E E isso é isso deixar um inovador, né? recado, né, galera? Porque assim, Vou tocar de a frente. taxa de sucesso, a taxa de sucesso de um implante ela é altíssima, né? É E, altíssimo. cara, quando você conhece a indústria de perto, você vê a preocupação que a galera tem com todos os processos. Aí falha um Pra que você implante. vê uma sala limpa, funcionando, É, robotizada, sem E a hora que, pelo amor de Deus, você vê ali uma sala totalmente fechada com os nem robôs. UTI tem aquele Que controle. isso? Aí chega o dentista no consultório, lá, sem paramentação, perde o implante e põe a culpa na empresa. Freio tudo Entendeu? enferrujado. É, aqueles cara, negócios isso daí esquisitos. é culpa de índio, não é culpa de flecha. Toda hora eu falo isso, entendeu? Porque olha a preocupação, olha o nível de atenção que a empresa tem. Então isso é muito legal. E até a inovação de produto, o Epicat é prova disso. Que ele vem um produto totalmente inovador, por exemplo, a sequência de fresagem do Epicat, e até pela macrogeometria e as espiras do produto, o produto entrega uma sequência de fresagem muito mais simplificada. Sim. Eu falo até muito mais, porque realmente é muito mais simplificada do que outros produtos. Isso tudo é pensando também no Customer Experience, na experiência do clínico, cliente. já que a inovação, a tecnologia, o P&D, a pesquisa, a ciência consegue auxiliar. Para que seja assim, vai ser sempre operador dependente. Com É certeza. operador dependente, não é o implante não faz sozinho, depende, a maioria ainda depende do operador e vai depender, mas tudo que está relacionado ao produto a gente tenta inovar, a engenharia, o P&D, trabalhar para reduzir os riscos. O Epicat é prova viva disso, é um produto totalmente simplificado a cadeia dele, por exemplo, de sequência de fresagem. Não, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu esses dias. Esses dias um colega me ligou, falou, cara, eu perdi um Epicut. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu acho porque travou demais no osso. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. No kit, tem um negócio No ali que você kit. precisa ler. Fala A, Aquela B, C, sequência. D. Kit. Então, se você O tipo souber. de osso. A, B, C. Você já viu lá? Ele, cara, eu não vi. Eu falei, então tá explicado porque que você perdeu, né? Então, cara, tá lá, tá escrito uma sequência, cara. Se você pro esse tipo de osso é assim, esse tipo de osso é assado. Se o cara não respeitar nem aquilo, cara, como é que ele vai conseguir, como é que ele vai culpar a empresa de um erro que ele cometeu? É igual remédio. Você tomar, vamos dizer assim, remédio 8 horas. A pessoa toma de 12 em 12, não tá resolvendo o remédio. Mesma Ué, coisa, tem que não seguir é. a bula, gente. Vamos estudar, pegar o catálogo, ler os kits, ter cuidado, O atenção. próprio site da Sim também é muito intuitivo nessas questões de informações e tudo mais. Então, assim, o cara erra porque quer, né? Deixar claro isso pra ele. Isso aí. Então, pessoal, o papo tá bom. E agora a gente tem o nosso último bloco. Mano, ele já lá. tá cansado, assim, meu Deus. Ficar escutando esses Tá Até caras. virando a mesa. Tá vendo? Ficar escutando esses O próximo caras. bloco, virada de mesa. E agora, Vanderlei, tem o Fica a Dica, o hashtag Fica a Dica, que é uma mensagem, que a gente já ia falar bastante ainda, mas é uma mensagem final, uma mensagem que dá pra galera de casa, que tá escutando a gente. Dentistas, E implantodontistas, universitários. Não, exato, ou alguma dica. Sua mensagem final aí. Show. Ó, difícil esse desafio aí, é difícil. grande, hein? Ainda Não, mais você de- fez PNL, você tá ainda- fazendo a gente chorar agora no ainda mais final. de bate pronto, assim, a gente vai dando aquela enrolada pra você dar aquela pensada. já assim, tá aqui, né? viu? Não, eu acho que vale muito a pena reforçar o que eu comentei, que é uma das belezas desse business que a gente trabalha, que é a área da saúde, né? E eu pude viver tanto do ponto de vista da indústria, quanto a experiência única que eu tive de trabalhar na Sorri, inclusive tendo clínica odontológica. A área da saúde proporciona realmente reabilitar um paciente é incrível. Eu pude vender e pude acompanhar a cirurgia do paciente. Eu até, no meu treinamento de técnica de vendas para os avaliadores, eu sempre comento, às vezes a gente faz alguns treinamentos, né? Que quando a rede de clínica que é dividida essa função, né? Avaliador, de quem faz o implante, etc. Tem várias disciplinas. Uma hora, o ápice do avaliador é quando o paciente
fecha o tratamento e fala para ele assim, é você que vai fazer minha cirurgia? E aí eles têm que... Aquele é o elo maior de confiança. Então, você dentista, né? Você é uma autoridade importantíssima, é uma profissão muito bela, né? Vocês trabalham com algo, uma das duas coisas que nos diferencia dos demais animais, que é a inteligência e o sorriso. Então, são duas coisas fundamentais que nos diferenciam dos demais animais. Então, a gente tem profundo respeito e admiração por essa profissão. A gente viveu e sabe o quanto é difícil gerir uma clínica, o tamanho da responsabilidade, é de fato um hospital. E a gente tenta levar isso em todos os nossos processos. De novo, não é uma empresa perfeita, mas perfectível. A gente não quer deixar isso se perder jamais. Mas a nossa gratidão ao trabalho de vocês e dizer que você novo, que ainda está se formando, né? Todos aqui professores, né? Tem muita gente aí que deve acompanhar, está se formando. Entenda o propósito da sua profissão. O resultado financeiro, a lucratividade vai vir, desde que você estude também seu business, seu negócio. Mas a paixão pelo negócio, entender o propósito de gente é fundamental. E a gente assim consegue sentir isso pulsante no nosso dia a dia. Então, obrigado por deixarem a gente participar dessa profissão tão bonita e que devolve autoestima, devolve função e devolve vida, qualidade de vida para as pessoas. E obrigado a vocês pelo tempo, disponibilidade e pelo convite, dar esse espaço para nós falarmos um pouquinho da Sim, falar um pouquinho de mim, mas também do nosso negócio, que é tão importante a gente contar também para o dentista, e agradecer todos os nossos parceiros, clientes, não clientes ainda, também. Aqui já tem um já, tem mais 5 minutos Primeiro de tá aqui. Primeiro tá aqui. Isso aí. E ó, se a edição não fizer um corte do que ele falou aqui agora, eles não estão assistindo até o final, não, porque falou bem agora. Okay. Falou bem. Nada, é muito legal. Se não fizer corte, a gente já sabe. Não assistindo até o final, não. Pô, falou legal pra caramba. Eu gostei muito desse episódio, gente, porque quando a gente falou sobre propósito, foi muito legal. Foi muito bacana o nosso bate-papo, desculpa pelo perdigoto. E a gente que agradece, cara. Obrigado mesmo, foi sensacional. Também queria deixar aqui meu agradecimento pela... Cara, você imagina, né? Para vocês terem noção do que é a proximidade da empresa com o consumidor, né? Então, disponibilizar apenas o diretor comercial da empresa vir para BH exclusivamente para fazer esse podcast. Então, cara, obrigado, né, pela vinda. Obrigado também assim a toda a organização, a preocupação que tiveram e a seriedade que levaram com esse projeto, né? Que seja a primeira de muitas e muitos outros bate-papos aí sobre esse tema tão legal. E deixar um detalhe importante aqui, que, né, tem que ser bem observado. Você viu que ele foi pra clínica odontológica, viu tanto que era estressante e correu de novo. Achei que era tranquila a indústria. Achei que eu tinha pouco problema. Tô brincando. Mas valeu, obrigado. Foi bom demais. Acho que assim, acrescentou muito, né? E despertou ali aquele incômodo na vida do na vida do nosso colega que tá assistindo. Valeu, obrigado, Vavá. Obrigadão. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.